E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Danilo, e hoje eu vou continuar o Projeto Zero. Nos últimos vídeos eu criei a máquina de estados pra gente controlar o personagem. Eu mostrei com algum certo detalhe como eu criei essa máquina de estados. E nesse vídeo eu vou dar continuidade criando as primeiras animações pro nosso personagem. Então a gente vai ter inicialmente uma animação de idle, que é quando o personagem está parado, uma animação de ataque com a espada e também uma animação de walk, de andar. Então eu fiz todas essas animações utilizando o Pixel Edit. Eu vou mostrar aí, vocês já devem estar vendo em vídeo acelerado como é que eu fiz essas animações. Eu utilizei bastante referências do Google mesmo e também de alguns vídeos de alguns outros jogos em 2D. Eu assisti alguns vídeos, eu observei como é que eram as posições do personagem no ataque principalmente. E também para animação de andar, eu achei uma referência bem interessante no Google, onde ele mostrava a posição dos braços e das pernas e dos pés, principalmente, em cada momento do ciclo de animação de caminhada. E depois que eu criar essas primeiras animações, eu vou implementar elas no Unity. Eu vou configurar também o primeiro ataque, então a gente vai ter um ataque com a espada agora, que vai causar dano no inimigo. Depois eu vou mostrar a criação do ataque do inimigo. Inicialmente vai ser um ataque bem simples, ele vai só arremessar um projétil no nosso personagem. E depois disso eu vou criar um sistema de inteligência artificial por inimigo. Não é exatamente uma inteligência artificial muito elaborada assim, mas o que eu vou fazer vai ser criar alguns sensores. Dependendo dos estados ou da combinação dos estados desses sensores, eu posso dizer que o inimigo tem que tomar uma certa ação. Ou então, por exemplo, eu posso dizer que se a combinação dos estados de todos os sensores for tal, o inimigo tem, sei lá, 50% de chance de tomar uma certa ação e 50% de chance de tomar uma outra ação, por exemplo. Então a gente vai criar um sistema que vai ser bem modular também, a exemplo da nossa máquina de estados, onde a gente pode criar qualquer combinação de sensores que a gente quiser e determinar qualquer ação que a gente quiser também. E além disso, vai ter também um sensor principal que vai ser para detectar o nosso personagem, e caso esse sensor detecte o personagem, o inimigo vai atacar ele. Então, depois que eu criei as sprites, eu fiz a configuração no Unity, então o procedimento normal, onde eu desativo os filtros, desativo a compressão das sprites também. A diferença aqui é que eu digo no Unity que cada imagem das nossas sprites, ela não tem apenas um quadro, ele tem múltiplos quadros. Então tem uma opção ali no Unity que você pode dizer que são múltiplos, e daí na hora que você vai no Sprite Editor, você diz qual é o tamanho de cada quadro. Então no meu caso era 48 por 32, se eu não me engano. E aí o Unity corta certinho, a partir dessa dimensão, cada quadro. Então você pode ter uma imagem com vários quadros desenhados na mesma imagem e cortar isso depois dentro do Unity. E depois o que a gente faz é abrir a janela de animação do Unity. Então você pode ir em Window, Animation e começar a criar ali os clipes de cada animação. Então é só selecionar o personagem, apertar para criar os clipes. Ele já vai configurar o personagem com o componente chamado Animator, que é o componente essencial para a gente conseguir implementar essas animações. Ali no Animator vão estar configuradas já todas as animações que são do personagem. E depois é só arrastar os quadros que o Unity cortou para dentro da animação e configurar ali a sua animação. A partir do momento que a gente cria uma animação ali, no Animator ele já vai criar um estado para aquela animação. Então o Animator ele é como se fosse também uma máquina de estados, parecido com o que a gente implementou em código. Só que ele tem uma interface bonitinha e tal, tem as caixinhas ali. E tem, se eu não me engano, são 3 estados que já vêm pré-configurados. E ali dentro a gente cria cada estado de cada animação diferente. Então você pode observar que eu criei o estado de idle, o estado de walk e o estado de ataque. E inicialmente eu não fiz nenhuma ligação entre os estados, porque nesse momento eu não estou utilizando a máquina de estados do Animator para controlar as animações. Inicialmente o que eu vou fazer é utilizar a nossa máquina de estados do código para controlar as animações do personagem. Mas futuramente o que eu penso em fazer, provavelmente, é utilizar sim essa máquina de estados do Animator para poder configurar melhor as transições de uma animação para outra. Esse Animator é muito útil porque, configurando essas transições, eu posso dizer que, por exemplo, eu quero que uma animação toque até o final antes da próxima começar. Isso é um pouco difícil de configurar no código, porque, por exemplo, num estado de pular, a gente tem lá o nosso estado jump, a gente tem o enter, o executar e o exit, o sair desse estado. Numa animação de pular, por exemplo, eu vou precisar de uma primeira animação, que é quando o jogador começa a pular, uma segunda animação, que é enquanto o jogador está no ar,
E uma terceira animação, que é quando o jogador aterrissa no chão. Mas, por exemplo, essa animação de aterrissar, eu tenho que tocar quando o jogador sai do estado jump. Só que esse momento de saída, essa rotina de saída do estado jump, ela acontece em, sei lá, 1 ou 2 frames, é muito curto, é um evento bem rápido. E não daria tempo de tocar toda a animação de saída de aterrissagem nesse tempo curto. Então, essa máquina de estados do Animator, eu posso configurar que essa animação de saída vai começar a acontecer a partir de um trigger que a gente configura lá no código. Então, no código, ao invés de eu dizer play animação tal, eu vou dizer trigger animação tal. Vou dizer que ele vai engatilhar uma certa animação. E lá no Animator, no máquina de estados do Animator do Unity, eu digo, a hora que ele começar a tocar essa animação de saída, ela tem que ser tocada até o final, antes da animação seguinte começar. Usando essa combinação da nossa máquina de estados do código com a máquina de estados do Animator, a gente consegue configurar infinitas coisas com as animações. Então eu fiz aí alguns testes também, você vai ver que eu comecei a implementar a animação de andar, de caminhar. E com essa animação de caminhar que eu coloquei ali, eu tive que reduzir um pouquinho a velocidade do personagem, a velocidade que ele se movimentava, porque não estava combinando muito, o personagem estava se movimentando muito rápido, mas a animação de caminhar era bem tranquila. Então futuramente, provavelmente, eu vou criar uma animação de corrida, que vai combinar um pouco mais com essa velocidade do personagem. E depois também eu criei o comando de atacar. Então uma das coisas que eu fiz foi mover todos aqueles check move e check dash que a gente tinha lá nos estados. Por exemplo, no estado idle tinha um check move. E no estado de walk eu também tinha um check move. E não fazia sentido. O que eu fiz foi mover alguns desses checks lá pro player controller, lá embaixo. E nos estados, ao invés de eu chamar um check move ou um check dash que já está dentro do estado, eu digo owner.checkMove e aí eu utilizo essa função de check move que está lá no player controller. Então eu consegui reduzir algumas linhas de código aí e ficou mais simples. Porque se eu quiser alterar, por exemplo, desses comandos de check move ou check dash ou alguma coisa assim, eu só preciso alterar uma vez lá no player controller. Eu não preciso alterar várias vezes em cada estado. O que eu fiz então foi criar uma região no player controller que eu chamei de funções globais, que vão ter várias funções que são utilizadas em vários estados, em mais de um estado. E aí eu implementei uma função de check ataque também. O que eu tive que criar também nessa animação de ataque foi um item chamado Animation Event, que pode ser criado dentro do Unity. A hora que você configura cada quadro da sua animação, você pode dizer que naquele quadro específico vai acontecer um evento. O que esse evento faz é chamar uma função do player controller, no nosso caso. O que eu fiz foi, no último quadro da animação de ataque, eu chamo uma função nova que eu criei, que é endAttack, e o que essa função faz é só alterar uma variável boolean para dizer que o nosso ataque acabou. Isso foi necessário porque para o estado de ataque, eu tinha uma condição de entrada do estado, que é quando eu clicava o botão, mas eu não tinha uma condição de saída. Então, para eu sair do estado de ataque, o que eu fiz foi ler essa variável boolean para eu saber se o ataque acabou ou não. Então, a hora que é tocado o último quadro da animação de ataque, essa variável muda para verdadeiro. E a hora que essa variável muda para verdadeiro, eu dou o change state do nosso state machine e eu posso voltar para o estado idle. Depois, então, que eu configurei essa animação de ataque, eu criei o collider para a espada. Então, o que eu fiz foi criar um novo objeto, como um child do personagem, onde ele contém apenas o collider da espada. E se esse collider encostar no inimigo, ele vai ativar uma função lá no inimigo que vai causar um dano no inimigo. E o que eu fiz também foi criar um outro Animation Event na animação de atacar, onde esse evento da animação ativa o Collider. Então, inicialmente o Collider ele inicia desativado. A hora que esse evento da animação ocorre, ele ativa o Collider. E se o Collider encontrar algum inimigo naquele frame que ele fica ativado, o inimigo vai sofrer algum dano. Então, com o Collider já funcionando, eu fiz alguns testes para ver como é que estava funcionando para destruir esse Goblin com um golpe. E depois eu fui checar quais que seriam os meus próximos passos. Eu quis dar continuidade nesse sistema de dar dano no personagem e no inimigo. Inicialmente apenas eu só tenho dano no inimigo, né? Eu mato o inimigo com um golpe. Mas eu quis dar continuidade nesse sistema. Mas para eu conseguir fazer um sistema de dano no personagem, eu precisaria criar um ataque do inimigo também. E para o inimigo atacar o personagem, ele precisaria de alguma certa inteligência artificial, digamos assim. Então eu comecei a pensar como é que eu poderia fazer
essa inteligência artificial do Goblin. Eu tive algumas ideias e eu fui checar uma dessas ideias no Google para ver o que o pessoal normalmente faz com uma inteligência artificial mais simples, assim, para um jogo 2D e tal. E eu vi que essa ideia que eu tive veio mais ou menos o que o pessoal normalmente faz, que é criar alguns sensores e a partir da configuração, a partir do estado desses sensores, eu então decido qual vai ser a ação que o inimigo vai tomar. Então o que eu decidi fazer foi, no inimigo, criar sensores, um sensor para cada tile em volta do inimigo. Então eu tenho o inimigo aqui, eu tenho 4 sensores de um lado e 4 sensores do outro. E eu tenho também um sensor maior que vai detectar o personagem. Então a hora que esse sensor estiver sobre um tile, ele vai retornar um valor verdadeiro. E a combinação dos estados de todos esses sensores vai ativar alguma região do meu código que vai dar aquele comando para o inimigo. Inicialmente eu criei uma matriz para guardar essa informação de cada sensor. Depois eu mudei essa matriz para um vetor, porque seria um pouquinho mais fácil de fazer a leitura dos estados. Eu fiz uma função para receber esses estados, para poder ler esses estados de cada sensor. E eu fiz uma prefab desse sensor. Então eu criei só um GameObject do sensor. Eu coloquei um script nele que retornava o estado dele. E criei uma prefab disso. Então eu puxei essa prefab 8 vezes no inimigo e já estava tudo configurado certinho. Então o que acontece é que no script de controle do Goblin, do inimigo, ele tem um loop que lê, então, em cada quadro ele lê qual é o estado dos sensores e guarda isso num vetor. Um problema que eu tive foi que o sensor só lia como verdadeiro a hora que a borda do tile encostava na borda do sensor. A hora que o sensor já estava dentro do tile, ele não lia mais como verdadeiro. Ele só lia a hora que encostava na borda. Para corrigir isso, o que eu tive que fazer foi mudar um pouquinho o Composite Collider que tem nos nossos tiles. Tem uma opção nesse Composite Collider que você pode configurar como Outline ou como Polygon. O que isso muda é que no Outline ele só gera Collider nas bordas dos tiles. E com o Polygon ativado, ele gera, além das bordas, ele gera a parte interna também. Então a gente precisa desse Polygon para ler os sensores corretamente. Então depois que eu corrigi essa detecção do sensor com o chão do nível, eu criei uma máquina de estados para o Goblin, do mesmo jeito que foi criado para o personagem. Eu alterei então a matriz que a gente tinha com os estados dos sensores para um vetor, para facilitar um pouquinho. E depois eu criei uma função para definir aleatoriamente qual que seria a primeira direção de movimentação do inimigo. Então o inimigo, a hora que ele é inicializado na engine do jogo, ele tem agora 50% de chance de se mover para um lado e 50% de chance de se mover para o outro lado. Depois disso, eu criei algumas namespaces, na verdade 2 namespaces, uma para o player e outra para o Goblin. Eu precisei criar essas namespaces para separar melhor as máquinas de estado de cada um dos objetos. O que acontecia é que eu tinha 2 máquinas de estados e dependendo dos nomes que eu colocasse ali, uma máquina lia componentes da outra máquina de estados, então ficava um pouco confuso. Então eu criei uma namespace para o player e uma namespace para o Goblin. Então ele só consegue agora ler o que está dentro daquela namespace, a não ser que eu ative essa função, a não ser que eu diga que eu estou usando também a namespace do outro objeto. Depois eu criei uma função que eu chamei inicialmente de Decisions, que é onde o código lê qual é o estado atual dos sensores e dependendo da combinação desses estados dos sensores, ele vai definir uma movimentação para o Goblin. Para eu conseguir comparar esses estados dos sensores com alguma combinação pré-definida que eu tinha, eu precisei utilizar uma biblioteca chamada Link. Essa biblioteca me permite comparar o vetor que tem o estado atual dos sensores com um outro vetor que eu criei. Se o estado atual dos sensores for igual àquele vetor pré-definido, ele vai tomar uma certa ação. No meu caso, eu criei 2 vetores, um chamado A e outro chamado B, e se a sequência dos estados dos sensores for igual ao A, ele vai tomar uma certa decisão. Se o estado dos sensores for igual ao B, ele vai tomar uma outra decisão. E pra gente conseguir expandir essa inteligência do Goblin, é só criar mais possibilidades, criar um C, um D, um Rei, um F, assim por diante, e criando combinações diferentes. Então o que vai limitar vai ser a criatividade de quais combinações vão fazer qual ação do Goblin. Depois eu testei esse comportamento, então inicialmente funcionou muito bem. Eu consegui colocar o mesmo Goblin em várias plataformas de tamanhos diferentes. E assim que ele lia os sensores, ele conseguia já mudar a direção da forma que eu tinha configurado. Então, nesse caso agora, não precisa mais dos waypoints que eu tinha antes. Porque na versão anterior, eu tinha uma plataforma, eu posicionava um waypoint aqui e outro waypoint aqui.
e o Goblin ficava andando no meio desses waypoints. A hora que ele se encontrava com um desses waypoints, ele mudava a direção. O que acontece agora é o Goblin se move, os sensores se movem junto com ele, e a hora que esses sensores estão num certo estado, que eles detectam uma borda, por exemplo, a hora que o sensor detecta que a plataforma acabou, ele troca a direção do Goblin. Depois eu criei também uma condição para quando o Goblin encontra uma parede inteira. Então vocês vão ver aí que tem um Goblin que em um lado ele tem uma borda e do outro lado ele tem uma parede. Então, primeiro eu só tinha condição de encontrar bordas. Então ele se movia para uma borda, mudava a direção, até aí estava funcionando bem. Mas a hora que ele se encontrava com a parede, ele ficava parado. Então eu precisei criar essa nova possibilidade de estado dos sensores, de combinação dos sensores, e definir o que ele ia fazer caso encontrasse essa combinação. Depois eu comecei a criar o ataque do inimigo também. Então inicialmente eu criei um projétil bem simples para o Goblin. Então ele vai tacar uma pedrinha no personagem. Depois eu criei essa arte bem simples, eu comecei a criar o sensor que vai detectar o personagem. Então no Goblin a gente tem um sensor com um tamanho bem grande, acho que o raio é 8 unidades. E caso o personagem entre nesse sensor, o Goblin vai fazer uma certa ação, é parecido com os outros sensores. Então, o que eu acabei fazendo no final foi ter esse sensor grandão e eu criei também uma função de raycast no Goblin. O que isso significa? Eu tenho o Goblin, tenho o sensor grande, a hora que o personagem entra nesse sensor maior, o Goblin traça uma linha entre a posição dele e a posição do personagem. Se esse caminho estiver livre, ele vai poder atacar o personagem. Caso ele encontre algum outro objeto nesse caminho, como por exemplo uma plataforma, um chão ali no meio do caminho, aí ele não vai conseguir atacar o personagem. Isso é necessário porque poderia acontecer do Goblin tentar atacar o personagem através da parede, por exemplo. Eu acabei criando na verdade 3 desses raycasts para eu conseguir considerar mais ou menos o tamanho, o diâmetro do projétil que o Goblin arremessa. Então, a hora que ele arremessava o projétil, o centro do projétil estava livre, só que a borda do projétil, que tem um certo raio ali, ele encostava na plataforma, não acertava o personagem. Então agora a gente tem 3 animações já no nosso personagem, uma animação de idle, uma animação de atacar com a espada e uma animação de caminhar. A gente consegue também destruir o nosso primeiro inimigo, então o Goblin consegue tomar dano agora, ele morre com um golpe. E o nosso Goblin também está um pouquinho mais inteligente agora, ele tem alguns sensores que conseguem detectar o que tem em volta dele e consegue tomar alguma ação a partir desses sensores. E temos também o primeiro ataque do nosso inimigo, ele ataca um projétil no personagem. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais animações, vai ter uma animação de atacar com a flecha, vai ter uma animação de pular também. Tem bastante animação que a gente vai começar a criar agora. É interessante ver essas animações porque a funcionalidade do jogador pular, por exemplo, já estava ali. Mas com a animação, parece que tem muito mais vida no nosso jogo, parece que está bem mais completo. Então é interessante ver essa evolução. E o que eu vou fazer também vai ser criar um sistema de vida pro personagem e pros inimigos. Então ao invés de o inimigo morrer com um golpe só, cada golpe vai tirar um tanto de vida do inimigo e a hora que essa vida chegar a 0, ele vai ser destruído. Então, se você gostou desse vídeo, você pode deixar um gostei aqui embaixo, vai me ajudar bastante. Se você tiver algum feedback ou quiser me dar alguma dica para eu continuar melhorando esse jogo, você pode comentar aqui embaixo. E se você quiser continuar acompanhando o desenvolvimento desse jogo, você pode se inscrever no canal. E eu vejo vocês na próxima. Até mais!